Então eu tinha a substância, eu tinha o ambiente e eu tinha o usuário, que era eu. Né? Eu tinha tudo isso. E por muito tempo eu associei isso. Hoje na minha casa, eu já faço questão de quebrar esse ciclo. Hoje na minha casa, eu já não aceito. Na minha família era normal, tanto que eu tomei o primeiro copo de cerveja com 12 anos junto com a minha avó, que ela falou assim, deixa eu tomar um copinho, e o que eu fiz? Naquele dia eu me senti mulher, me senti adulta, eu falei, eu faço parte do grupo. E aquilo foi indo, então eu queria cada vez mais fazer parte do grupo. E eu só identifiquei o meu problema com o álcool depois que eu tive o meu terceiro coma alcoólico. Coma alcoólico não, né? Eu tive uma amnésia alcoólica. Então, depois que eu tive a terceira amnésia alcoólica, que eu consegui identificar. Mas foi tudo assim, muito engraçado, que casaram as situações, né? Eu tive a terceira amnésia alcoólica. Em sequência, até aparece na faculdade, eu falei, poxa, aí tem alguma coisa errada, né? E eu já fui começar a entender o que era. Então, no dia da palestra, eu até perguntei. O professor lá falou que nós temos 806 milhões de neurônios. Quando eu tive a minha primeira amnésia alcoólica, eu perdi 1 milhão de neurônios. Na segunda, mais 1 milhão. Na terceira, mais 1 milhão. O professor me daí falou, você tem mais aí 83 milhões de vezes, né? Tipo, 83 milhões de neurônios para perder. E o que acontece quando a pessoa tem uma amnésia alcoólica? O cérebro ele começa a desligar algumas funções para mandar energia para os órgãos que têm que metabolizar a substância alcoólica que está no corpo. Então, o cérebro desliga algumas funções, começa a mandar, e a primeira função que ele desliga é a da memória. Então, eu estava ali, presente, e até hoje, eu vejo os vídeos da festa que eu estava e eu não consigo me lembrar que momento que eu fiz aquele vídeo. Eu não consigo me lembrar. Então, foram coisas que me despertaram. Só que assim, como nós vivemos numa sociedade etílica, que é super normal beber, não tinha problemas. Eu não via problemas. E as minhas amnésias alcoólicas, que são os famosos PTs, eu via, tirava onda, brincava, porra, fiquei ruim ontem. Só depois que eu consegui identificar o que realmente era o que estava acontecendo comigo. Então assim, como que a gente trabalha com os jovens, né? O ideal é que a gente consiga fazer a comunicação preventiva, porque é mais trabalhoso tratar o dependente químico do que procurar fazer com que o jovem não faça o uso pela primeira vez. Porque algumas substâncias não precisam de uma sequência de 1 ano, de 2 anos de uso. Algumas substâncias, a primeira, a segunda, a terceira dose, o primeiro, segundo, o terceiro rush, como a gente diz, já pode causar dependência. E aí começa a luta, né? E aí começa a dificuldade, que é se manter limpo, que é conseguir sair disso. Então, o mais importante é que a gente consiga fazer uma comunicação preventiva. E como que a gente faz isso? Temos também aqui, nós fazemos um quebra-cabeça, né? Para poder, no caso, ajudar o jovem a entender essa questão. Então, temos a família, temos os amigos, temos o usuário, que no caso seria o jovem, que já usou, que não tenha usado ainda, e temos a sociedade. Eu acho que todos nós somos alguma coisa aqui, no mínimo sociedade. Né? Quem não tem um familiar, quem não tem um amigo, ou quem nunca fez uso de nenhuma substância, no mínimo é sociedade. Então nós fazemos parte desse quebra-cabeça. Cabe a nós também trabalharmos nessa questão da prevenção. Cada um da sua forma, cada um com o que pode entregar, mas cabe a nós. A comunicação preventiva é uma estratégia fundamental para a promoção da saúde e prevenção de comportamentos de risco, como o uso de drogas, a violência e outros comportamentos prejudiciais. Essa abordagem visa informar, educar e influenciar comportamentos de maneira positiva antes que os problemas ocorram ou se agravem. Pode passar já. Quais são os principais aspectos de uma comunicação preventiva? Então, nós começamos com a educação e a consciência. Cabe a nós buscar passar informações de forma acessível, informação clara
nós temos que estar informados quanto às novas substâncias, quanto aos novos procedimentos, quanto o que a sociedade está conseguindo entregar para trabalhar essa parte. Nós podemos também trabalhar a comunicação ajudando a desenvolver habilidades, que no caso seriam habilidades de vida, desenvolvimento de habilidades que ajudam as pessoas a lidar com pressões e desafios, como o manejo do estresse, a tomada de decisões e a resiliência à pressão dos pares. No caso, que entra a parte que a gente falou lá do ambiente, a pressão dos pares, dos amigos, onde vai e com quem está. Uma comunicação efetiva, ensinar técnicas de comunicação assertiva, pode ajudar as pessoas a expressarem seus limites e necessidades, reduzindo a vulnerabilidade a comportamentos de risco. Envolvimento da comunidade. Participação comunitária. Envolver toda a comunidade, que somos nós, no processo, incluindo pais, professores, líderes comunitários e profissionais de saúde. Fortalece a mensagem e cria um ambiente de apoio. Enfoque positivo. Reforço de comportamentos saudáveis. Em vez de focar apenas nos aspectos negativos da situação, buscar aspectos positivos, né? Mostrar, no caso do jovem, uma forma saudável de viver a vida, conseguir olhar os benefícios que ele tem, o que ele tem feito de benefício para ele e no conjunto, né? E também apresentar histórias de sucesso, compartilhar histórias de pessoas que superaram desafios e evitaram riscos por meio de escolhas informadas pode inspirar outros a seguir o mesmo caminho. As técnicas de enfrentamento. É uma questão muito importante a gente conseguir passar para o jovem como ele lida em certas situações. Então, é difícil, não é fácil lidar com o jovem, né? Porque até os 25 anos, enquanto o cérebro ainda não está maduro totalmente, ele tem aquela questão da parte do cérebro que desenvolve ao senso crítico, né? A parte crítica das situações, ainda não está desenvolvida. Isso é uma questão biológica realmente, né? Não é uma questão só de falácia, mas é uma questão realmente biológica. E o que a gente encontra como desafios para fazer tudo isso pelo jovem? A proliferação de mitos e desinformação. A necessidade realmente de uma educação contínua nossa. Novas substâncias e mudanças na composição. Uso de drogas em ambientes digitais, que muitas vezes a gente não tem o contato, né, com esse ambiente digital, então a gente não tem como avaliar o que está acontecendo. Influência das redes sociais, pressão dos pares, né, que são os amigos, riscos aumentados para o cérebro e o desenvolvimento. O uso de novas drogas durante a adolescência, que é um período crítico de desenvolvimento cerebral, pode ter consequências graves ao longo prazo. Substâncias sintéticas podem causar danos duradouros ao sistema nervoso, afetando a memória, a cognição e o controle emocional. Falta de informação científica. A educação desatualizada. Muitas vezes, os currículos escolares não acompanham a rapidez com que novas drogas surgem. Isso significa que os programas de prevenção e as informações fornecidas podem não abordar as substâncias mais recentes e seus perigos específicos. Pode passar, João. Então, nós temos uma necessidade também de uma abordagem mais holística, que não é só passar a informação factual, né? Chegar e explicar, a droga faz isso, aquilo, outro, então é bom que você não use. Não, mas conseguir fazer uma abordagem onde você envolva o todo, que você consiga fazer com que a pessoa desenvolva a autoestima, saber dizer não, que é uma questão muito importante. Muitas pessoas acabam até fazendo uso de substâncias por não saber dizer não, né? Então tá na rodinha, não quero, mas vai, acaba indo por não saber dizer não. E assim, quem vai chegar na dependência química, sempre começou lá atrás, né? Enquanto adolescente. Se a pessoa chegar aos 25 anos e não tiver tido contato com nenhuma substância, provavelmente ela não terá. Porque a partir dos 25 anos, com o cérebro já numa formação mais madura, a parte de crítica, a parte de escolhas, então ela está mais assertiva. Então, provavelmente, uma pessoa existe, acontece, mas é muito raro.
uma pessoa que chega aos 25 anos sem fazer contato com nenhuma substância começar a fazer uso, né? Nós temos também uma dificuldade muito grande de iniciar conversas. Muitos pais e educadores encontram dificuldades em iniciar conversas sobre drogas com jovens, especialmente sobre substâncias que são novas para eles. Isso pode criar um vácuo de comunicação, onde a curiosidade dos jovens não é guiada ou moderada. Limitação no acesso ao tratamento. As famílias e escolas podem não ter acesso aos recursos adequados para ajudar jovens que experimentam ou abusam de novas substâncias, especialmente em áreas com serviço de saúde mental e de prevenção de drogas limitados. E nós precisamos também de uma rede de apoio comunitário. Construir a rede de apoio que incluam escolas, família, profissionais de saúde e organizações comunitárias pode ser essencial para oferecer a assistência necessária. Então, no contato em conversa com o adolescente, nós temos que ter o entendimento de ter uma escuta ativa, mostrar interesse genuíno pelo que ele tem a dizer, né, pela conversa. Quando você está para conversar, procurar não fazer uma conversa com abordagens julgadoras, acusando, né, nem dar sermão, que também é muito importante. Validar sentimentos. Nós temos uma dificuldade muito grande de validar os sentimentos do outro, né? Quando o outro reclama de alguma coisa, é mimimi, é bobagem, não sei de tudo isso, não é assim. Só que a gente nunca sabe o que o outro realmente está sentindo, né? E eu realmente aprendi isso aí também só agora. Porque eu era aquela pessoa, não precisa olhar para mim com essa cara, porque eu reconheço e eu assumo. Eu era aquela pessoa que falava com a minha filha isso. Ah, por que isso? Não é desse jeito. Eu passei por isso e não foi assim, sabe? E hoje, só depois que eu estudo sobre esse tema, que eu entendi a parte da minha inabilidade, tá? No caso da questão dos meus filhos, em relação a isso. A gente tem que procurar simplificar a informação, né? Levar termos técnicos, mostrar aquela coisa muito técnica da coisa, para o jovem perder tempo. Entender os mitos e as realidades, explicar as consequências de longo prazo, buscar ensino técnicos, aprendizado técnicos de recusa, focar na autoestima do jovem, envolvimento ativo. Permita que os jovens participem ativamente das discussões, fazendo perguntas e expressando suas opiniões. Isso cria um ambiente de aprendizado colaborativa. Exemplos pessoais. Os jovens são influenciados pelo comportamento dos adultos ao seu redor. Construção de sonhos e objetivos. Ajude os jovens a identificarem e perseguirem seus sonhos e objetivos, mostrando como o uso de drogas pode interferir nestes planos. Pode passar. Bom, uma das coisas que a gente fala bastante, que falta hoje nos dias de hoje, né, é a questão da gente se perceber e perceber o outro. A gente vive muito no automático. Esse vídeo aqui, ele mostra soldados voltando da guerra. E se a gente for parar para pensar, todo dia é uma guerra, né? Não uma guerra de dificuldades, a gente leva assim, é a guerra de dificuldades. Eu odeio falar isso. Mais um dia de luta. Não, peraí. Não vamos entender a vida dessa forma. Mas todos os dias, a partir do momento que a gente levanta, a gente está enfrentando uma batalha. E a gente nunca sabe se vai chegar ao final do dia vivos, né? Ali na batalha ainda. E às vezes a gente passa batida em relação a isso, né? Quando a gente tem um jovem dentro de casa, muitas vezes a gente não tem essa questão de falar, porra, meu filho saiu, ele chegou. Que bom que ele chegou, né? Eu acredito que todos os pais, todas as mães, eu sempre falo, e já escutei isso várias vezes, o som mais gostoso de um pai e de uma mãe é ouvir o barulho da porta ou do portão na madrugada quando o seu filho chega, né? Que vê que ele chegou bem, pô, chegou, tá aí. Só que a gente acaba não associando essa coisa do dia a dia. Sabe, no abraçar, no mostrar, ele voltou, ele está em casa, ele foi para a escola, ele enfrentou uma batalha para chegar até a escola. Né? E tem aquela questão também que eu uso muito com esse vídeo, da pessoa que está em recuperação da dependência química. Todo dia é uma batalha nova, todo dia é um ganho, e tem que ser comemorado. Né? E tanto a pessoa tem que se olhar como um vencedor voltando da guerra, um soldado voltando de uma batalha. Gente, eu sou muito emotiva, eu fiz esse vídeo, eu chorei acho que umas 50 vezes. Tá? Então, se eu me emocionar aqui, você já me entende. E então, aquela questão de ele voltou
E a pessoa que convive com quem tem um problema de dependência química, entender isso também. E tipo assim, comemorar junto, né? Mais um dia, sabe? Comemorar a volta daquele guerreiro que levantou de manhã, que enfrentou batalhas, que a dependência química é uma batalha, e chegou à noite e pôde comemorar mais um dia, né? Um só por hoje, como é dito nas Irmandades aí, de 12 passos. Pode passar. E assim, para finalizar, tá? No caso, a exposição que eu tinha que passar para vocês mesmo, eu não podia deixar de falar sobre uma substância que essa deve ser abusada. Essa deve ser abusada. Usada realmente e abusada. Que é a ocitocina. Não tem como a gente falar sobre substâncias ruins no corpo e não falar sobre uma tão boa. E a ocitocina é uma substância que nós produzimos no nosso corpo. E a gente produz como? Quando a gente tem contato com um animalzinho, quando a gente faz alguma boa ação, quando a gente tem relação sexual com a pessoa que a gente gosta realmente, comer frutas e verduras, receber e fazer uma massagem e ter o contato físico. Qualquer tipo de contato físico. Então eu acho que para a gente encerrar hoje, eu queria que todo mundo assim conseguisse ter um pouquinho da ocitocina, né? Pode soltar a música agora. A última, tá? Pode colocar mais alto. Calma, gente, tem um probleminha aqui com o nosso TI, tá? Quando o TI não recebe, acontece esse tipo de coisa. Brincadeira, gente, meu filho me ajuda bastante. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Minha filhinha também, se eu não falar dela, ela fica triste. Aquela você tinha colocado, não tinha?
preciso dar um tempo para poder fazer a tua não. Tenta colocar na internet. Deve ser lá na frente, rapaz. Precisa colocar ela, filho. Então, gente, eu não sei o que aconteceu. Ele fez os testes aqui de que estava tudo certo. Agora na última está dando problema, mas a gente vai colocar ela, só um minutinho. Acontece. Pega a senha da cartão. Só para a gente poder fazer a última dinâmica, né, para a gente encerrar, que não tem como, a gente fala tanta coisa ruim, né, e sair pelo menos com gostinho de coisa boa, né? Então, gente, vamos aproveitar, se tem alguma pergunta, querem falar alguma coisa, podem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, eu vou responder antes da gente terminar de vez, né, aí a apresentação. Quer falar alguma coisa? Obrigada. Ai, gente, tá bem outra moça, pelo menos, então não parece, né? Sem som, todo mundo assim, encarado. Eu não sei o que aconteceu, tava certinha a música. Exatamente, aconteceu isso justamente. Mas o
agradecemos. E, inclusive, Cláudia, eu sou delegada de polícia e tudo que a gente viu de violência doméstica, tudo que a gente vê de violência urbana, o foco está no uso na dependência química. Exatamente. É o que a gente costuma falar, né? A gente costuma falar realmente isso. Tem um foco tudo isso. E o foco é a dependência. E as pessoas costumam colocar isso como uma questão só policial, né? Só de repressão, só de prender. Mas não é, vai muito além disso. Eu costumo falar eu brigo muito por conta disso. Que a gente, não, mata todo mundo, dá só uma paleta de ônibus e taca fogo. Mas entende, todas as né? polícias já estão conscientizadas de encaminhar essa pessoa Sim. para um atendimento especializado. Sim. Isso já existe, já há uma consciência de não só reprimir, e também encaminhar. O bom é que a polícia já está fazendo isso, né? Mas a sociedade precisa dessa informação. Essa é a intenção, sabe? A sociedade precisa disso. Nós trabalhamos nos conselhos de comunidade de segurança, principalmente vocês, porque nós temos trabalho hoje na cidade inteira. Na cidade inteira, é. Então, normalmente os munícipes, a solução seria pega todo mundo e manda pra... Exatamente, é isso que eu falei. Como se fosse um problema que não tivesse. Isso, como, tipo assim, simplesmente criminalizando, colocando a pessoa como um monstro, né, da sociedade, em primeiro lugar, marginalizando total e tirando realmente essa questão de olhar para a questão saúde, a questão cultural mesmo, social, ambiente, tudo isso. Por isso que eu acho que é muito importante a gente falar com um adolescente, porque é com ele que a gente muda. A pessoa que já está num quadro de dependência, o negócio agora é tratar, torcer para que ela consiga passar, né, pelas fases. Como eu passei, o trabalho que eu faço mesmo com os meus pacientes, é muito doloroso você ver a pessoa, às vezes, não conseguir, as pessoas não entenderem que não é simples assim, sabe? Que é só olhar e falar, eu já não quero mais, acabou, nunca mais eu faço. Não é assim. Tem todo um processo atrás daquilo, né? Mas se você perceber, já existe um trabalho da segurança pública. Sim, sim. De ir na fonte, porque o usuário é a ponta da linha. Então, nós temos uma cadeia produtiva alimentando essa linha de uma maneira insana e o usuário ele é vítima desse sistema de propósito maligno. É o que mais apanha e é o menos culpado de tudo isso, né? Ela vai achar que eu sou um pessoa, hein? Não, você viu recentemente. Eu não entendi o que você falou. Não, mas eu preciso entender. Tá. Foi uma piada interna. É preciso entender. Não, porque na verdade você viu que já estamos assim, resgatando o centro da cidade. Sim. Que acabe com essa cadeia produtiva que contamina. Às vezes eu faço alguns trabalhos também lá na Cracolândia, né? Eu costumo ir lá tentar fazer resgate, conversar com o pessoal, sabe? Já fui um tempo quando tinha tenda. Eu fui lá, fiz um trabalho lá também, que a gente fazia o dia da beleza, né? Eu ia lá, eu era transista, ia lá fazer trança, ia lá fazer unha, fiz oficina de turbantes lá também. E o dia que eu não consegui mais, foi o dia que eu falei, não, eu não volto mais aqui, foi o dia que eu vi uma mulher tendo um neném ali no fluxo. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou meio chucrona, sabe? Aquela mulher, sabe? Peito de aço, eu sou bem assim, mas eu sou muito emotiva no meu lado, né? E quando eu vi aquela mulher tendo neném ali, entre uma fumada no cachimbo e as dores do parto, cara, aquilo mexeu muito comigo. Foi o